fala no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 34. O texto é interessante e eu vou contar alguma coisa para vocês que fogem à regra normal. Libertação para a redenção é o nome que eu dei. A princípio parece coisas iguais, mas a gente vai conversar e talvez não sejam tão parecidas como parecem. 8, 28 a 34, diz assim: Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Viestes aqui a atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Disse-lhe Jesus: Ide. Então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, perecendo nas águas. Os pastores fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Hoje eu gostaria de falar sobre libertação para a redenção, mas eu queria contar uma historinha bem simples antes. Uma pessoa, vamos chamar assim, um sábio, saiu com seu discípulo para dar uma volta. Subiram num lugar alto, e nesse lugar alto encontraram uma casa extremamente pobre, uma casa muito feia, e olharam e viram um casal e 3 filhos, e todos extremamente mal vestidos, mas extremamente ao ponto de que eles se incomodaram e chegaram diante da pessoa e perguntaram: Por favor, como são vocês? Como vocês vivem? Como vocês conseguem viver? O pai da casa respondeu: Nós vivemos da seguinte forma: nós temos uma vaquinha, e essa vaquinha todo dia nos dá um pouco de leite. Desse pouco de leite que nós recebemos, nós dividimos um pouco para nós comermos, um pouco a gente sai, vende na cidade, e com o pouco que a gente vende, a gente compra um pouquinho de roupa, um pouquinho de outros alimentos, e aí a gente vai tocando a vida como Deus permite. O homem olhou, agradeceu a explicação e continuou andando. O discípulo olhou e falou: Mas por que isso? Ele falou: Não, fica tranquilo. Mais um pouco na frente, eles acharam uma vaquinha, e logo deduziram que aquela vaquinha era a vaquinha que aquele senhor tinha dito. E o sábio falou para o discípulo dele: Pega essa vaquinha e joga ela barranco abaixo. O discípulo tomou um choque e falou: Vamos fazer isso? Você é meu discípulo, faça o que eu lhe peço. E o que aconteceu? Ele pegou e jogou a vaquinha barranco abaixo. A vaquinha já não era muito bem dotada de alimentação, bem servida. Não preciso contar que a vaquinha foi para o beleléu. E eles foram embora. O sábio, com uma capacidade incrível, na atitude que tomou, indiferente, e o discípulo dele extremamente decepcionado. Tempos depois, eles voltaram e foram pelo mesmo caminho. E o discípulo falou: Vamos ver o que aconteceu. Chegando naquele mesmo lugar, não acharam mais aquela casa toda estragada. Pelo contrário, encontraram uma super casa, 2 andares, caprichada, toda arrumada, horta, pomar, tudo que tinha direito, tudo certinho, animais, tudo legalzinho. O discípulo falou: O que foi que aconteceu? O sábio falou: Bate na porta e pergunta. Quem sabe eles venderam, alguém comprou, e quem está aí é novas pessoas, e essas pessoas tomaram conta. Para surpresa do discípulo, era o mesmo.
homem que vinha, o mesmo chefe da casa. Veio com a esposa e junto com os 3 filhos. Todos agora bem vestidos, bem arrumados, todos prontinhos. E falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, olha moço, nem vou te contar. Foi uma catástrofe há um tempo atrás. Nós perdemos a nossa única vaquinha. Nossa única vaquinha, nós encontramos ela morta. Aí nós começamos a pensar, a gente tem que viver. E para a gente viver, a gente tem que tomar novas atitudes. Aí nós começamos a plantar, começamos a colher, começamos a se virar, e hoje nós estamos assim. Muitas vezes, nós achamos que aonde nós estamos é o nosso estágio final, e dali nós não vamos mais progredir. Talvez isso possa parecer verdade, principalmente para uma sociedade injusta como a que nós vivemos. A nossa sociedade só privilegia aqueles que estão por cima. Qualquer um que, infelizmente, baixar um pouquinho de fraqueza, o que vai acontecer? Ele vai ser banido, exterminado, ou no mínimo, colocado à deriva à margem da sociedade. Tudo leva a isso. Jesus, nesse texto que nós lemos, ele tinha acabado de falar para o mar, aquieta-te, mar, para! E o mar virou bonança. O barquinho chegou do outro lado. Chegou do outro lado, 2 endemoniados vieram. Agora deixa eu explicar uma coisa. O livro de Marcos e o livro de Lucas não diz que são 2, diz que é um só. Só para vocês entenderem o texto. E esse um só veio com uma força tamanha. Essa pessoa era tão forte, que ninguém daquela cidade conseguia com eles. Sabe onde era a cama dele, o lugar que ele dormia? Dentro do cemitério. A roupa dele, ele andava pelado. E ninguém conseguia colocar a roupa nele. Colocavam grilhões nele, que hoje se chamaria cadeados, algemas, naquela época não seria algemas, mas parecido com, e ele arrebentava e ninguém podia com essa pessoa. Imagina quem era ele. Era alguém que literalmente passava dos padrões comuns. Era alguém que você diria, esse está banido da sociedade. Se eu sei que ali não presta, por ali eu também não vou passar. Porque ele batia nas pessoas. E mais um detalhe, jogava pedra e ainda era mau. O livro de Marcos e o livro de Lucas diz isso. E quando Jesus simplesmente botou o pé, saiu da areia e botou o pé em terra seca, ele veio na direção dele com tudo. Só que veio dizendo, que é isso? Você veio antes do tempo? Antes do tempo você veio para tirar a minha alegria, porque a alegria dele era fazer mal para os outros. A alegria dele era causar destruição. Dentro dele não tinha uma raiz de bondade. Ele só tinha mal, a ponto que todo mundo, ninguém queria chegar perto. Ele falou, não, sai dele. Aí, uma coisa que Marcos e Lucas falam também, o nome dele era Legião. Sabe o que significa legião? Segundo um levantamento romano, para se ter uma legião naquela época, precisava ter 3.000 a 6.000 pessoas. 3.000 a 6.000 soldados representava uma legião. E o nome desse endemoniado era Legião. O livro de Marcos e o livro de Lucas relatam o nome dele. Imagina dentro de uma única pessoa, no mínimo 3.000 demônios. Aí as palavras são, quem era? Por que ninguém podia com ele? Mas isso está na Bíblia. Mas ninguém fala desses assuntos, porque ninguém gosta de falar.